Olá, boa tarde. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, comentou a reforma política nesta quinta-feira e criticou a proposta de criação de um fundo para financiar as eleições nesse momento de crise econômica no país. Ele defendeu a criação de um fundo com recursos dos partidos políticos. Nós temos que ter bom senso e aprovar pelo menos o essencial. Nós não podemos buscar dinheiro novo para se criar um fundo. Se fosse num período normal da economia, tudo bem. A democracia tem que ser financiada. Mas num período em que a gente está cortando tudo, num período em que o governo propôs, há poucos dias atrás, a área econômica, e eu rechacei, aumento de imposto de pessoas físicas. Nós temos quase 14 milhões de brasileiros desempregados. Vamos tirar mais dinheiro do bolso dessa gente que já tem dificuldade, inclusive, de botar comida na mesa da sua família. Então, nós temos que ter bom senso, né? Eu não sou contra o fundo por ser contra, eu sou contra a forma do fundo. Então, se tem que criar um fundo, por que não busquemos esse fundo nos dinheiros já existentes, gasto com a política? Programas eleitorais fora de hora, fundações de partido que podem dar sua contribuição, parlamentares que têm indicações de medidas de emendas para municípios, dar sua contribuição. Então, é a política cortando na própria carne daqueles que fazem a política. O presidente do Senado disse que só vai pautar o projeto de lei que altera a Lei Geral das Telecomunicações após a decisão de mérito do Supremo Tribunal Federal. Eunício Oliveira recebeu hoje o ministro das Comunicações, Gilberto Kassab, que pediu pressa na votação da matéria. O projeto faz várias mudanças na Lei Geral das Telecomunicações. Os contratos passariam da modalidade de concessão para autorização. Com isso, as empresas teriam a posse definitiva de bens da União, como carros, imóveis, antenas, cabos e redes, material avaliado pelo TCU em 105 bilhões e pela Anatel em 20 bilhões de reais. Em troca, as empresas teriam que investir em rede de banda larga. A tramitação desse projeto no Senado durou uma semana e foi alvo de muitas críticas e ações dos senadores da oposição para que o texto fosse votado também pelo plenário do Senado e não só pela Comissão Especial de Desenvolvimento Nacional. Os senadores queriam impedir que o projeto fosse sancionado pelo presidente Michel Temer e, por isso, acionaram o STF. Foi um vai e vem de ações que deixaram a matéria em suspenso. A visita do ministro das Comunicações, Gilberto Kassab, foi exatamente para tentar acelerar a tramitação do texto que redefine o marco legal das telecomunicações. Mas o presidente Eunício Oliveira disse que vai esperar a decisão do mérito da matéria, que agora está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. Se a Suprema Corte disser que está tudo ok, que é só esse empecilho que tem, obviamente que eu vou pautar o projeto, caberá ao plenário dizer sim ou dizer não. Acreditamos que o projeto tem maioria na casa e, sendo votado e sendo aprovado, terá uma extraordinária importância para a geração de empregos, para os avanços do setor de telecomunicações do país. Pessoas que buscam na Justiça o direito de receber do SUS um medicamento novo ou um tratamento experimental. Situações como essas foram discutidas em audiência na Comissão de Assuntos Sociais. É que um projeto em análise na comissão determina a criação de um indicador para inovações científicas em saúde. Novas tecnologias em saúde. Um remédio, um equipamento que podem curar um paciente, salvar uma pessoa ou melhorar a qualidade de vida. Mas a pergunta é: vale a pena o Sistema Único de Saúde incorporar toda e qualquer novidade e pagar por ela? Como deve ser feita essa avaliação? O projeto do senador Cássio Cunha Lima estabelece que o Ministério da Saúde é obrigado a definir em regulamento o indicador do custo-efetividade de novas tecnologias. De acordo com o senador, por falta de transparência, hoje no Brasil é grande o número de pessoas que recorrem à justiça para fazer com que o poder público pague por tratamentos ou remédios novos. Não é possível continuar com essa regra de judicialização sem que possamos aprimorar os tratamentos e as terapias que possam estar disponíveis para a população. Para debater o projeto, a Comissão de Assuntos Sociais realizou audiência pública. Alguns especialistas afirmaram que países europeus com sistema público de saúde criaram uma fórmula para saber se vale a pena o gasto com a nova tecnologia.
Eles levam em conta o aumento da expectativa de vida, a melhoria da qualidade e um teto financeiro. O Reino Unido, por exemplo, ele define como esse threshold, esse limiar, a disposição a pagar no Reino Unido, como entre 20 mil e 30 mil libras esterlinas por cada ano de vida ajustado para a qualidade. Isso é uma forma do quê? Do sistema de saúde definir as suas prioridades e, na hora da escolha, poder organizar o seu orçamento, colocar os seus recursos naquilo que vai dar mais retorno para o seu sistema de saúde. Mas, para outros participantes, o indicador de custo-efetividade não pode ser o único fator. Nós não podemos avaliar da mesma forma diferentes tecnologias. Se nós pegarmos incubadoras numa UTI, eu certamente tenho que avaliar qual é o custo, se elas vão funcionar, se elas são seguras, saber qual é o impacto que essa incubadora vai ter na vida das pessoas em relação a uma métrica, como a professora Denizara explicou, de anos de vida ganhos, é impossível. Então, eu não tenho como colocar isso dentro dessa metodologia. Da mesma forma, uma cadeira de rodas, que foi avaliada há uns anos atrás pela Conitec. Difícil nós termos uma dimensão do impacto em custo-efetividade. Por outro lado, eu tenho uma dimensão do impacto social. A troca de equipamentos digitais por convencionais. Eu não consigo avaliar o impacto de custo-efetividade, eu consigo avaliar o impacto ambiental, eventualmente, dessa substituição. Os mais recentes estudos nessa área de definição de limiar de custo-efetividade. Está na matéria citando que a OMS se baseia num parâmetro, o Dr. Denizar também citou, de muito custo efetivo até 1 PIB per capita e custo efetivo entre 1 e 3 PIB per capita. A própria OMS, autora dessa métrica, reconhece com esse novo estudo de 2016 que os países não devem usar esse parâmetro como limiar de custo efetividade. Não há consenso sobre isso. Não se deve considerar apenas a custo-efetividade, deve-se considerar a capacidade de fornecimento, o impacto orçamentário, a equidade, a viabilidade e critérios importantes locais. E o nosso país tem critérios locais muito importantes para serem considerados nessa decisão. O brasileiro Roberto Azevedo, diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, afirmou hoje na Comissão de Relações Exteriores que países como o Brasil precisam investir em educação se quiserem proteger suas economias dos desafios do comércio mundial. Para o diretor-geral da OMC, no momento em que o comércio mundial cresce a passos lentos, menos de 3% pelo 6º ano consecutivo, os desafios são grandes para todos os países. Aumenta cada vez mais o sentimento anti-globalização, pelo receio do desemprego. As tensões no mercado de trabalho. O temor de que o produto importado vai tomar o seu emprego, ou de que o imigrante está tomando o seu emprego. Então, esse sentimento contra o estrangeiro, contra o que vem de fora, é muito presente, sobretudo nas economias avançadas, e cria essas incertezas, cria essa dinâmica que é pouco propícia a um ambiente de liberalização comercial e de crescimento econômico com integração internacional. Para ele, uma das saídas é a educação. Você tem que ter um sistema educacional que prepare a sua força de trabalho para uma indústria, para uma indústria de serviços e de produção que não é a do século XX mais. É do século XXI. Então, não basta apenas saber ler e escrever, você tem que saber ler, escrever, interagir com máquinas, interagir com software de computador. É um processo educativo completamente diferente. Vamos ver. O diretor-geral da OMC disse que o Brasil não pode ficar para trás no comércio eletrônico, que em 2015 movimentou 22 trilhões de dólares. O Banco Mundial, um estudo do Banco Mundial estima que um aumento de 10% de acesso à internet pela população criaria um aumento do PIB de 1 a 2%. Ele foi questionado sobre a participação maior de pequenas e médias empresas brasileiras no comércio internacional. O Brasil tem uma base exportadora extremamente concentrada e um número muito modesto de empresas exportadoras. Nós temos pouco mais de 20 mil empresas exportando no Brasil. A pequena empresa que consegue exportar, ela tem uma taxa de sobrevivência e de expansão
infinitamente maior do que as que não participam do comércio internacional. O comércio internacional alavanca a potencialidade da pequena e média empresa de uma maneira extraordinária, muito mais do que o mercado doméstico. E como o acordo sobre o clima assinado em Paris pode afetar o livre comércio. O que isso implica no pensar da Organização Mundial do Comércio, o Acordo do Clima, que teve um episódio que foi no governo Trump dizendo que está saindo desse acordo. Há um reconhecimento de que o clima faz parte desses objetivos maiores que os acordos da OMC não podem impedir um país de adotar medidas que levam e conduzem àquele objetivo de preservar o meio ambiente, aí dentro o clima. O que você não pode é usar uma medida que tem vamos dizer assim, que é anunciada como uma medida para proteger o clima ou a saúde humana, ou o que quer que seja, mas que no fundo ela seja uma medida protecionista. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e até a próxima.